Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Ô, Meninos, professor. vocês são pontuais, viu? Vocês sempre Professor? na hora. Oi, tô me ouvindo? Oi. A aluna Luana Nunes, ela não vai dar para assistir aula, não. Porque ela está em plantão. Ok. Ela só não tem outras pessoas também, viu, que não vão poder. Aí vê. Yasmin, ela não vai poder falar. Uhum. Eu tô aqui, porém, já meu celular descarrega. Certo. Foi, tu avisou, não Isso. foi? Tu avisou, não foi? Avisei o senhor no privado, foi. Veja, aí você não precisa, porque essa aula que eu vou fazer é o seguinte. Aquela eu consegui salvar. A primeira aula eu consegui gravar. Aí eu coloquei no YouTube, tá de boa. A segunda aula não gravou. E o pessoal precisa, por exemplo, quem está dando de plantão, tem outras pessoas que precisam assistir essa aula. Eu tenho que ter essa aula gravada. O que é que eu vou fazer com vocês? Vou repetir o segundo slide, como fiz ontem com o primeiro. Vou repetir o segundo slide, é bom que tire as dúvidas. Fica gravado e eu posto no YouTube mais tarde. Quando acabar essa aula gravada, a gente não vai voltar para o Zoom. Eu vou abrir uma sala no Message. Na sala no Message, que é do WhatsApp. Aí vocês entram e eu faço uma outra palestra, que eu dou uma outra aula que vai ter, certo? Não vai ser gravada, mas aí é uma outra aula, um assunto que inédito, que vai ser bem interessante para vocês. Porque eu preciso gravar essa aula para os colegas, entendeu? Essa segunda aula. Porque, e o que é que eu vou fazer? Vou me programar. A gente vai ter 2 horários da aula. Eu vou fazer uma aula normal, aí quando cair, vai ficar salvando. E o tempo que passar salvando, a gente ou faz uma palestra numa outra sala, os assuntos precisam ser gravados. Tem alguém com o microfone aberto, está muito alto, eu não estou ouvindo. Está muito zoada. Alguém fecha os microfones. Aline, fecha o microfone. Yasmin, Elidiane. Aline, fecha o microfone, por favor. Yasmin, fecha o microfone, pronto. Falta só a Aline. Aline? Aline. Viu, gente? Aí eu vou ter que fazer isso, porque eu preciso salvar os assuntos, até para vocês estudarem depois. Por exemplo, quando for fazer prova, tem alguém com o microfone aberto. Pronto. Já botei. Mute de Aline. Veja, aí eu vou ter que ter essas aulas. E vai ser bom, toda aula gravada, é bom que vocês vão rever a aula. E você já vendo a aula, fica mais fácil, entendeu? Vocês estudarem. Eu preciso fazer isso. Eu não queria, não. Então, peço a vocês compreensão nesse sentido, porque não gravou. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a aula em 2 horários, porque eu tenho que ter um horário para salvar o vídeo, porque se eu entrar de novo com outra sala do Zoom, ele atrapalha a gravação. Ele não grava, não dá tempo de salvar o primeiro vídeo. Termina o primeiro vídeo, quando vai salvar o segundo vídeo, ele não salva. Porque a gente ainda está tá na aula, entendeu? Aí ele não consegue salvar, porque ainda está salvando, entendeu? Ele fica gravando e não dá para salvar. Aí tem que ser assim. Ok, vamos começar logo a aula, porque a gente já grava o vídeo, né? Aí depois eu entro no Zap e mando a sala do Message, tá? Vamos lá. Tá certo, professor. É bom que vocês tiram dúvida dessa aula de ontem. Quando vocês verem, vocês me dizem. Pronto, acho que já estão vendo, né? Estão vendo? Não, ainda não.
Apareceu. Agora. Ainda não, Sim, professor. professor. É muito lento esse coisa. E Só aí, não ó, abriu a tela Estou ainda, vendo. professor. já estão vendo? Abriu agora. Pronto. Vamos começar, tá? Vamos. Aí, gente, Pelo menos eu estou, né? como é uma revisão, eu vou gravar a aula, vou observar o tempo aqui. E aproveitem, tirem dúvidas, já que vai ser tipo uma revisão, eu vou ter que dar a revisão, porque eu quero gravar essa aula. Como tá outra gravada lá no YouTube. Eu peço que vocês depois entrem no YouTube, olhem lá a aula e deixem o seu like, né, gente? O professor agradece o like. Ajude o professor a ser youtuber. Tá certo, professor. Eu, YouTube, até parece. Tô brincando. Vamos lá. Relação da psicologia com a enfermagem. Eu não vou ler porque eu já li ontem, né? E é um texto que vocês já viram. E é um texto que vocês já sabem. Eu só vou comentar sobre isso. Aqui fala que a psicologia, assim como a enfermagem, tem uma coisa que tocam elas duas, a ciência. O que é? O fato de lidar com o ser humano. E o ser humano no que tem de mais profundo da sua fragilidade, que é o momento do adoecer, que é o adoecimento. O que é que isso nos remete? Que antes de vocês fazerem cuidados paliativos, né, os cuidados básicos, como um técnico de enfermagem, vocês, acima de tudo, vocês estão tratando de uma pessoa que está fragilizada. Até porque muitas das doenças psicossomáticas, a origem é psíquica, a origem é mais mental do que, de fato, como é que eu vou dizer? Física, né? Imagine, por exemplo, uma doença psicossomática, ou seja, que a origem é psíquica. Gastrite nervosa. O povo diz, fulano está com uma gastrite nervosa. O nome já está dizendo, nervosa de nervos, sistema nervoso central, cérebro, mente, psicológico. Ou seja, a pessoa fica tão nervosa, tão tensa, tão estressada, que começa a fazer com que o estômago dispare o mecanismo de digestão sem ter comida. Aí o suco gástrico cai no estômago, corrói o próprio estômago, provocando assim a acidez. Evidentemente que com uma má alimentação e uma série de coisas favorecem isso, né? Também. Mas a gente sabe que muitas gastrites, ou 90% delas, dos problemas estomacais, tem a ver, excesso de acidez também, refluxo, tem a ver com ansiedade, tem a ver com tristeza, tem a ver com transtornos diversos, entendeu? E é isso. Então, são doenças psíquicas que se transformam em doenças somáticas. Soma vem do grego, quer dizer corpo. Ou seja, psicossomática, doenças psíquicas que se transformam em doenças somáticas. Vamos lá. Dúvidas? Alguém que tem alguma dúvida para acrescentar aí? Vamos lá. Segundo a psicologia, existem métodos de forma para estudar psicologia. Métodos de estudo em psicologia. E os métodos que você vai estudar agora dizem respeito aos métodos através dos quais a psicologia analisa e estuda o comportamento humano. São eles. Método descritivo, que é o método que eu pedi a vocês do trabalho para me entregar terça-feira, que vale 1 ponto na nota da prova. É o método realizado através da descrição do comportamento de uma pessoa ou de um grupo, sem interferência do observador, ou seja, sem interferência do psicólogo ou, no caso de vocês, dos estudantes de técnico de enfermagem. Entendeu? Vocês não vão intervir em nada, vocês só vão observar e vão anotar e trazer para mim, para a gente discutir sobre isso. E cada um que mandar para o meu e-mail vai ganhar 1 ponto. Certo? E a gente vai ter um momento da aula que a gente vai ter uma live, né, só sobre isso. E vocês vão falar a experiência de vocês, o que vocês descobriram.
Que a ideia é essa, entendeu? O ponto não é só mandar o e-mail, não. É mandar o e-mail e a gente debater sobre, certo? Porque senão não tem sentido de fazer isso. Método experimental é o método realizado através da avaliação de situações escolhidas e manipuladas pelo observador. Neste método, o observador faz experiências colocando situações para analisar o comportamento da pessoa ou pessoas envolvidas. Tipo, a gente faz muito isso em terapia de grupo, terapia com crianças, normalmente. A gente bota brinquedos, bota situações, joguinhos e coisa e tal, e deixa as crianças lá interagirem e a gente só fica de longe olhando para ver o comportamento, como elas reagem, como é que elas socializam, como é que elas reagem. Por exemplo, a gente bota um obstáculo no meio, a gente bota uma dificuldade no meio, como é que elas fazem para resolver a questão da resolução de problemas, como é que elas lidam com essa situação adversa, entendeu? Como é que elas lidam com a falta dos cuidadores, dos pais, entendeu? É o método experimental onde o psicólogo ele faz a intervenção, né? O observador atua, certo? Método estatístico, que é um método mais para pesquisador. São os pesquisadores que usam mais esse método estatístico. É o método realizado através da análise do número de ocorrências de fatos escolhidos pelo observador, buscando uma conclusão. Tem mais a ver com o trabalho de pesquisa, entendeu? Vamos lá. Neste método, o observador analisa a quantidade de vezes que ocorrem determinados fatos que ele escolhe observar e tira suas conclusões. Alguma dúvida, gente? A hora é essa, viu? Não, professor. Vamos embora. Fenômenos psicológicos, ainda. Dos fenômenos psicológicos, a gente vai falar logo primeiro da inteligência. A inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, abstrair, pensar e interpretar. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais, segundo Levi Seminevigotsky, que é um psicólogo sociocultural, né, sócio-histórico, ele é da psicologia do desenvolvimento. Ele dizia que a inteligência do Homo sapiens, no caso do ser humano, nosso, né, do mamífero Homo sapiens, ele chamava de funções psicológicas superiores. Ou seja, a gente tem, entre todos os animais, nós temos a capacidade de pensar coisas que os outros animais não pensam. Por exemplo, a gente pensa no futuro, a gente faz projeções para o futuro, a gente pensa em coisas que passaram, a gente imagina, a imaginação, a fantasia, né? Aí a imaginação é uma característica do ser humano, entendeu? Porque a gente tem a capacidade de imaginar, e a gente tem a capacidade de imaginar também tem a questão da linguagem, mas porém a gente sabe que linguagem também existe nos outros reinos, né? Uma linguagem que só eles entendem, né? Que está mais ligado ao instinto do que a uma coisa realmente coordenada e elaborada, né? Mas o que mais nos faz diferente é essa capacidade de pensar no futuro, de pensar no passado, a capacidade de a gente saber quem nós somos, tipo a identidade, a gente sabe quem a gente é. Nós sabemos que somos seres humanos, que somos, filogeneticamente falando, nós somos da espécie Homo sapiens sapiens, mamífero, entendeu? É mamífero superior, mas a gente sabe que, como é que eu vou dizer? A gente tem noção disso. O cachorro não sabe o que é cachorro. Ele não sabe nem que cachorro quer dizer a raça dele, que é da família dos canídeos, né? O gato não sabe que é um felino, que é da espécie dos felinos. Que tudo isso foram nomenclaturas que nós demos para nos diferenciar e poder localizar o conhecimento. Então, a gente deu o nome do gato, felino, cachorro, canídeo,
e por aí vai. Entendeu? Porque a gente precisava categorizar as coisas para organizar o pensamento, organizar a linguagem. Os cachorros não sabem. Ele não sabe que é gato, que ele não é gato e não sabe que é cachorro. Entendeu? Ele não tem essa noção de que ele é cachorro. E nós temos a noção de que não somos cachorro, apesar de que tem uns seres humanos que parecem meio cachorrinho, né? Ah, feito cachorro, mas enfim, isso é outra história. Mas a gente sabe que não é cachorro, embora que tem gente que, como eu falei, que se comporta como tal às vezes, pior do que cachorro até. E a gente sabe que é humano, a gente sabe que não é gato, entendeu? Então essa capacidade de ter esse raciocínio lógico é uma característica do humano, é uma característica do Homo sapiens, entendeu? Aí veja, a inteligência possui dois fatores que são fator G. G vem de geral e S vem de situação ou situacional. Este fator G diz respeito à nossa inteligência geral, ou seja, nossa capacidade de resolver situações ou problemas de qualquer natureza. A gente tem uma inteligência que a gente aprende a lidar. Gente, isso independe, todo mundo tem o mesmo nível de inteligência, salvo pessoas que tenham algum problema, algum retardo mental, né, algum problema neurológico, algum retardo mental por conta desse problema neurológico. Mas no todo, todos nós temos uma inteligência generalizada. Por isso que essa história de dizer, fulano é mais inteligente do que outro, evidentemente que tem níveis de inteligência, a gente sabe, a gente estuda isso no QI, em Garden a gente estuda isso, que tem pessoas que têm um coeficiente de inteligência um pouco maior do que outras. Porém, no geral, e é uma mínima parcela de superdotados, digamos assim, de pessoas que têm essa inteligência maior. Mas, no geral, a inteligência de todo mundo é igual. O que diferencia um do outro é quando essa inteligência é exposta a estímulos. Tipo, uma pessoa que nasceu numa situação, entre aspas, financeira boa, que os pais puderam proporcionar um bom colégio, bons estudos, professores particulares, cursos disso, curso daquilo, aliado a uma boa alimentação, aliado a uma situação de menos estresse, não trabalhou muito, então tem mais energia. Então, teoricamente, tem algumas situações ambientais externas que são favoráveis à lapidação da inteligência. Mas, do ponto de vista geral, todo mundo tem uma inteligência geral, igual, mediana. Né? Salvo, como eu falei, pessoas que têm alguma deficiência neurológica, alguma afasia, algum problema neurológico, algum retardo mental. Né? Que aí é um caso atípico, é um caso diferente. É um caso somático, é um caso biológico, diferente. Fator S. Este fator diz respeito à nossa maior facilidade de resolver situações de áreas específicas de conhecimento, que é o situacional. Como, por exemplo, esporte, literatura, matemática, etc. Ou seja, esse fator situacional, tem pessoas que têm mais habilidade com esporte, tem pessoas que têm mais habilidades com literatura, com matemática, com ciência, e por aí vai. Cada um dentro da sua área, entendeu? Por uma questão de habilidade mesmo. Os três próximos fenômenos psicológicos são considerados elementos da inteligência, pois são importantes aspectos que fazem parte da inteligência. São eles, vamos lá, percepção, sensação e imaginação. Percepção consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos órgãos dos sentidos, ou seja, tato, paladar, olfato, audição, visão e sensibilidade sinestésica da pele, né? Assim, por meio da nossa visão, por exemplo, percebemos algo que está diante dos nossos olhos. Através do nosso tato, percebemos se algo está quente ou não. Por meio do nosso olfato, percebemos um cheiro bom ou ruim. E o que é sensação? Lembrando que percepção e sensação são conceitos muito próximos, muito parecidos, que às vezes até se confundem. Porém, no meu entender, percepção é quando você usa os órgãos de sentido para ler o mundo, para ler as coisas do meio ambiente, tá? Então, quando você, por exemplo, bota a mão numa chaleira e você pega, percebe e puxa na mesma hora que você sente que está quente,
né? Você percebe com a mão, com o tato, o calor, né? O queimor, no caso. Só que o sentido de que aquilo é desagradável, que queimou, que causa dor, o sentido, o significado é a sensação, é o que você sentiu. Você pegou lá e sentiu. Por exemplo, tem pessoas que têm problema de percepção. A mão é dormente e não sente calor. Ela tem um problema de percepção. Aí ela, por isso que ela não sente dor, não sente nada, porque a mão dela é dormente, ela tem um problema na mão, por exemplo. Minha tia tinha esse problema. Ela tinha uma dormência nas mãos que ela pegava nas coisas, ela não sentia, entendeu? Ela não sentia nada na mão, entendeu? E, ou seja, é um problema perceptual. Você não consegue perceber, porém você não dá sentido, você não dá significado. Você não sabe se aquele objeto está quente ou frio porque você não sentiu, né? Você tocou, percebeu que tem alguma coisa ali, mas você não sabe dizer o que é, porque você não conseguiu dar sentido. Se sua mão não percebeu, ela não leu o objeto, você não consegue dar um significado. Que aquilo dói ou não dói, que aquilo é agradável ou desagradável, que aquilo cheira bem ou cheira mal. Tá entendendo? Se aquilo que você vê é agradável aos olhos ou não. Entendeu? Porque o sentido que dá, por isso que eu digo que sensação é muito singular. A sensação ela é muito particular. Porque, por exemplo, tem pessoas que, vamos lá, vê uma flor azul e diz, eu não gosto de flor azul, eu gosto de flor rosa. Então, a sensação de agradável para uma pessoa que não gosta de azul, tá entendendo? É de desagrado. E para quem gosta de azul é de agradável. Entendeu? E é a mesma visão. Ou seja, eles estão vendo do mesmo jeito. Só que o significado do gostar ou não, a sensação, é muito particular, é muito singular. Então, de que sensação é a interpretação que a gente faz da percepção. É uma interpretação, é o sentido que a gente dá. Então, vamos lá. Percepção é um fenômeno psicológico produzido pela estimulação do nosso organismo quando sofremos qualquer estímulo, interno ou externo. E, inclusive, a sensação ela é interna também, não é só externa. Né? Ela é provocada também a partir de coisas que a gente sente intimamente. Né? Tem gente que diz assim, eu tô com uma sensação tão ruim, né? Tô sentindo uma coisa assim no peito, uma sensação tão desagradável. É uma sensação interna, um mal-estar interno. Entendeu? Um pressentimento é uma coisa, porque eu digo que a sensação também tem um quê de intuição. Nosso organismo responde com uma ou mais sensações. Assim, temos sensações de calor, frio, cansaço, arrepio, asco, repugnância, etc. A sensação é o nome que a gente dá ao que a gente percebe com os órgãos dos sentidos. É um nome, é o significado, é a definição do que a gente percebe com os órgãos dos sentidos. A gente toca. O ato de tocar um objeto é perceptual, é percepção. Eu estou percebendo um objeto. Agora, o sentido que eu dou, se o objeto é quente, é frio, é agradável, desagradável, é áspero, sei lá, é grosso, enfim. Aquela sensação que a gente dá, a sensação é a interpretação disso, que pode ser boa ou ruim, e a gente às vezes tenta nomear. É quente, é frio, não, é escorregadio, sei lá, é pegajoso, tá entendendo? É áspero. A gente tenta nomear o que a gente sentiu. Então, percepção é uma coisa, sensação é outra. E a gente precisa minimamente entender isso, porque a inteligência passa por isso. A capacidade de senso-percepção mostra o quanto o sujeito ele é, cognitivamente falando, evoluído. Aí, vamos lá. Assim, temos sensações de calor, frio, cansaço, arrepio, asco, já falei. E a interpretação por parte do indivíduo que foi captado pelos sentidos. É a interpretação, como eu falei, por parte do indivíduo que foi captado pelos sentidos. Imaginação é uma coisa que transcende a percepção e a sensação. Imaginação é imaginar. É um processo que consiste na construção ou de formação de imagens mentais para o esclarecimento de ideias. Assim, podemos imaginar algo que ainda não aconteceu, como, por exemplo, uma prova, uma festa, nosso casamento. Com a nossa imaginação, podemos antecipar mentalmente a imagem de algo que ainda não ocorreu. Não sei se acontece com vocês, eu gosto muito de ler. Quando eu estou lendo, se eu estou lendo, por exemplo, sobre a França, eu me concentro tanto, às vezes, na leitura, que quando eu estou em um determinado momento, é como se eu estivesse na França. É como se eu estivesse vendo aquelas imagens que o autor, que o escritor está falando, está narrando. Eu vejo na minha mente, eu imagino aquele cenário que o autor está dizendo. Isso é imaginação.
E essa capacidade é uma capacidade muito peculiar e muito própria e muito singular dos seres humanos, dos mamíferos superiores, no caso do Homo sapiens. Ou seja, a capacidade de imaginar no futuro, imaginar o passado, imaginar coisas do passado, de imaginar coisas que não existem, de fantasiar, de criar coisas diferentes, entendeu? Isso é imaginação. E isso é como é que eu vou dizer? Isso é um fenômeno psicológico superior, segundo Vygotsky. Dúvidas? Vocês entenderam o que é percepção, o que é sensação e imaginação, gente? Sim, professor. Ponto. Eu acho que sim. Acho que sim. Me dê um exemplo aí, Isa, de percepção. O que é perceber? Chute aí, fale aí. Ai, ai. Perceber. O que é percepção? É tipo quando a pessoa... Poxa, professor. É difícil, não é fácil não você definir. Se eu botar isso na prova, vê, se eu botar, gente, defina a percepção, defina a sensação e defina a imaginação. Ou se eu botar assim, gente, qual é a diferença de percepção, sensação e imaginação? Olha o bicho pegando. Entendeu? É porque é quase... São mesma parecidos, coisa, né? são É muito parecidos. Parecido demais. parecido. Eu digo assim, eu acho, na minha opinião, isso aí porque é muito de interpretação. Eu acho que percepção é uma coisa que antecede a sensação. Por quê? Primeiro eu tenho que ler o mundo. E como é que eu leio o mundo? Com os órgãos dos sentidos. Visão, olfato, paladar, audição, tato, sensibilidade sinestésica, né, da pele. Então, perceber... É tipo... Sim. Antes, exemplo, percepção é tipo quando a pessoa vê e sensação é quando a pessoa toca, né? Tipo isso? Não necessariamente. Não Perceber, exatamente, né? veja, perceber, você não precisa tocar. Você pode tocar e pode não tocar. Perceber é você ler. Por exemplo, a percepção visual. Você está no ambiente, tem várias pessoas no ambiente. Aí tem lá uma planta. Vamos jogar ali, uma planta. Todo mundo vai olhar para a planta, porque todo mundo tem a capacidade, a faculdade de ver, né? Porém, o que a planta vai impactar na vida da pessoa, ou seja, o que cada um vai sentir com a planta vai ser diferente, porque entra suas questões subjetivas no meio. Tipo, Isa é uma pessoa que tem uma ONG de preservação da natureza. A primeira coisa que ela vai fazer é, primeiro, sentar do lado da planta, segundo, pegar na planta, segundo, olhar se a planta foi regada, porque ela tem uma ONG que preserva a natureza. Certo? Ou Isa é jardineira, ou Isa cultiva plantas orgânicas, enfim. Isa é ligada Com licença, professor. Então, a percepção é como se fosse uma leitura que a gente faz com os olhos. Quando a gente chega em qualquer ambiente e faz aquela leitura visual, Sim. onde a gente percebe as coisas só com o olhar. Também. E a sensação é junto, né? Após a percepção, a gente vem com a sensação, que é tipo, quando a gente gosta e olha e percebe algo, a gente se aproxima e vai ter a sensação em tocar ou experimentar, se for algo de comer, se for algo de tocar. É dessa forma? Isso. É isso também. Veja, não só com o olhar, Rúbia, mas é também com os outros órgãos do sentido. No caso, eu estou dizendo da visão, porque eu estou usando o exemplo da planta, tá? Eu estou usando o exemplo da planta. Mas... então, tipo, na praia, vamos supor, a gente está indo a uma praia. Deixa eu te dar um outro exemplo. Vem na rua, eu, você, mais 4 pessoas, né? Aí toca Troinha, MC Troinha. Eu vou fazer na memória. Vixe, não gosto desses funk, pode. Aí tem gente que eu adoro, já vai dançando logo, até o chão. Entendeu? Ou seja, todos nós percebemos a mesma música, porém, cada um vai ter uma reação diferente. Tem gente que vai na boquinha da garrafa, uma sensação diferente. vai fechar até o chão. Tem gente que vai
vai... Ixi, ai, tem gente que vai botar a mão no ouvido. Vixe, sangue de Cristo. Não, pelo amor de Deus, deixa eu botar meu fone de ouvido e ouvir minha música. Não é? Ou seja, então a sensação é algo mais íntimo. É uma coisa... a sensação tem muito a ver com a interpretação que a gente dá da percepção. Entendeu? O sentido. Como você reage ao que você percebe. A gente está no mesmo ambiente, cada um vai ter uma reação, uma sensação diferente. Tem gente que vai gostar, vai elogiar, vai dançar, vai reagir bem. Tem gente que vai vai até sair do ambiente. Entendeu? Ou seja, a sensação é a reação, é a interpretação, é o que você sentiu quando você percebeu com os órgãos dos sentidos. Visão, olfato, paladar. Mesma coisa, por exemplo, tem gente que não gosta de jiló e tem gente que gosta de jiló. Aí tem gente que vai botar a colher de jiló na boca e vai cuspir. Tem gente que vai comer o jiló e diz, eu adoro jiló. Né? Eu detesto. Sinal. Ixi, sangue de Cristo. Amarga. Quer dizer, cada um tem uma sensação diferente. Entendeu? Tem pessoas que gostam de suco de manga, tem gente que não gosta de suco de manga. Então, você percebe igual. Mas a percepção é... Sim. A percepção é o que vem anteriormente da sensação, a leitura do caso. A gente primeiro lê com a percepção e sente a sensação. Isso, e dá sentido, né? Sensação vem de sentido, dá significado, né? Dá um coisa. E pode ser bom ou ruim, agradável ou desagradável, entendeu? E imaginação é quando você... Vai de acordo com o que cada um acha, sente. Isso. E a imaginação transcende isso tudo. É quando você espontaneamente se imagina que está, meu Deus, namorando com Brad Pitt, por exemplo. Ou com, sei lá, com qualquer um ator. Aí você se imagina beijando ele, agarrando ele, fazendo amor com ele, tudo. É imaginação. Na imaginação a gente pode tudo. A gente pode tudo, a gente é rico, a gente é tudo. Ok? Vamos passar adiante, porque já faltam 6 minutos. Eu vou acelerar um pouquinho. Os dois tipos de memória são memória de curto prazo, porque é bom saber esse sacia tem um curto prazo danificado, ou seja, ele vai esquecer que tomou o café da manhã. Tá? Pode ser por causa de um Alzheimer, pode ser de um Parkinson, pode ser de uma lesão cerebral, de uma afasia, pode ser de uma outra doença que fez com que ele ficasse com memória de curto prazo, a região do cérebro de memória de curto prazo. Aí vai ter também o médico, ou seja, ele vai ter quem sabe o nariz, depois não, vai deixar assim. Esse lembra mais de coisas. Muito forte. Quando a gente começa a mexer com o conhecimento, a ler, os nossos neurônios eles vão lá. A gente começa a fazer mais sinapse, começa a replicar os neurônios. Automaticamente, a área responsável pela aprendizagem, que é o sistema nervoso central, principalmente o sistema límbico, ele começa a acionar, a despertar, ele começa a reluzir, entendeu? Aí, automaticamente, você pega o ritmo. Eu, quando fui fazer faculdade de psicologia, eu estava com 42 anos, quando eu resolvi ser psicólogo. E eu também me senti isso no primeiro período. No segundo período, se bem que no primeiro período eu tirei 10 em tudo, mas tudo bem. Mas logo nas primeiras aulas eu fiquei meio perdido. Mas depois digo, epa, calma, porque não é assim. Ô, professor. Atrás, entendeu? Eu tenho uma dúvida. Diga. Tem alguma técnica, alguma coisa assim, para a pessoa poder mentalizar assim mais fácil as coisas, alguma coisa assim do tipo? Tem. Me lembre que eu vou dizer a você quando a gente estiver na outra aula. Deixa eu terminar isso aqui. Pronto. Pode ser? Me lembra, tá? Muito boa. Uhum. Viu, Isa? Muito me lembra. Não. Mas tem uma técnica maravilhosa. A gente precisa. Eu tenho que gravar. Eu sou péssima. Colegas, viu, gente? Vamos lá, fecha os microfones rapidinho. A diferença de tempo ocorrido de um fato a ser considerado passado ou recente é de 6 meses. Esquecimento é um enfraquecimento progressivo da capacidade de memória ou da capacidade mnemônica, devido ao envelhecimento ou fatores recorrentes. Aquilo que eu falei, de algumas doenças degenerativas do cérebro ou de algum acidente vascular cerebral, de alguma pancada, de uma afasia, alguma coisa nesse sentido. Vai dar tempo. A afetividade consiste na capacidade individual de experimentar o conjunto de fenômenos afetivos, tendências, emoções, paixões e sentimentos. Quanto maior nossa afetividade, mais facilmente vivenciamos sentimentos e emoções bons e ruins.
Tem um lado bom da afetividade, gente. Quando a gente é muito afetuoso, a gente é muito benquisto. Porém, às vezes tem pessoas que se aproveitam do fato de você ser muito frágil, muito afetuoso, muito reativo às emoções e brinca com os sentimentos das pessoas. Tem pessoas que são mais, como diz, casca grossa, digamos assim. E tem pessoas que são mais sensíveis e vão sentir mais o impacto. Por exemplo, morre uma pessoa, tem gente que dá aquela choradinha, fica triste, mas no outro dia segue a vida. Tem gente que passa uma semana se arrastando nas correntes, chorando, passa um mês, passa 2 meses, 3 meses. Tem gente que tem uma dificuldade muito maior de lidar com essas questões. Também, depois, dúvidas, a gente fala na próxima sala. A aprendizagem é um processo dinâmico de aquisição de novos conhecimentos ou ideias através das nossas experiências. Gente, a aprendizagem não necessariamente tem a ver com inteligência. Todo mundo aprende. Quem tem inteligência macro muito desenvolvida ou quem não tem. E todo mundo tem a capacidade de aprender. Uns com mais facilidade e outros com menos. Mas todo mundo tem a capacidade de aprender. É através de experiências, ou seja, empírica, como estudar. Olha aí, para você, Rúbia, é através de experiências como estudar, assistir uma aula ou uma palestra que aprendemos tudo o que aprendemos. Ou seja, o conhecimento, o acesso ao conhecimento, ele está para todos. É você mergulhar e você não se... O grande mal das pessoas, elas se sabotam. Né? Elas dizem, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Aí quando você já põe um obstáculo, sua mente já lê isso, já entende isso e já vai agir nesse modus operandi assim. Porque se você já botou o obstáculo, né? Quem sabe de você vai cair, viu, gente? Eu vou mandar o link da outra sala para a gente fazer. Então, obrigado e vai estar gravada essa aula e eu vou botar no YouTube, ok? Vai cair tá no finalzinho, viu? Ok, Rúbia? Qualquer dúvida, me pergunta na outra sala que eu vou mandar o link agora. Tá certo, professor. Se eu não tivesse falando, ele não tinha caído. Ele não tinha caído. Mas vai cair. Vai cair. Falta 1 minuto só. Hoje mesmo eu ia desistir no professor. Hoje eu tava com minha cabeça. Por quê? O dia todinho com dor de cabeça. Eu tava com dor de cabeça porque eu tenho